espiritual de santidade na presença dele. Mas como assim preciso para viver a vida que Deus está querendo que eu viva? A palavra do Senhor está dizendo para mim praticar as palavras. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: é semelhante ao homem prudente, o homem que seja esperto, que seja completamente prudente na presença do Senhor. Talvez você pense bem assim: será que eu estou agradando a Deus? Será que estou fazendo algo que está atrapalhando a minha vida espiritual? Mas quando você ouve essa palavra, você sente uma motivação dentro do teu coração, porque essa palavra você ouvindo do nosso próprio Jesus Cristo, dizendo que nós precisamos compreender mais a palavra e praticar a palavra e entender o que nosso Jesus Cristo quer falar conosco. Ele vai dizer sobre a casa, sobre a rocha. O homem prudente, ele tem que saber onde vai colocar a tua casa. O homem insensato, ele não sabe aonde que vai colocar a tua casa, porque ele ouve palavras que talvez vai magoar o coração dele. Talvez o homem insensato, ele está com a sua casa na areia. O homem que está com a casa na areia é aquele que não obedece à palavra de Deus. O homem que não obedece à palavra de Deus, ela é perecida neste mundo lá fora. O homem que não tem a palavra de Deus lá naquele mundo não sabe viver a maneira que lhe agrade a presença de Deus. Podemos dizer que o homem insensato que é na areia é um homem que está vivendo de qualquer maneira. Mas a palavra de Deus está dizendo como ser o homem de um cristão genuíno na presença dele. E aqui está dizendo que esse homem insensato que está sobre a areia, ele não tem uma vida completamente com Deus, porque o homem insensato na areia, ele não tem uma vida espiritual na presença de Deus. Talvez o homem insensato, talvez ele pode ser encontrado dentro da igreja e talvez não só lá no mundo. O homem que não pratica a palavra de Deus, o homem que não quer saber do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que está olhando o que diz que não me disse e acaba se abalando a tua fé acaba se diminuindo por escutar coisas que não agradou os seus ouvidos. Como, aleluia, o homem de Deus falou aqui, talvez tem pregadores que vêm olhar para multidões, ou para nome, ou para isso e aquilo, mas tem um nome sobre todo nome que nós devemos exaltar, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra dele vai dizer: se nós estivermos na rocha, a rocha nós bem conhecemos que é o nosso Deus. A nossa mente tem que estar completamente com Deus, aleluia. Então, quando eu ouvo esta palavra de ter um homem de uma casa, e esta casa que ele está dizendo, somos nós. Nós somos esta casa, aonde você está firmando teus pés, aonde você está colocando a tua fé, aonde você está firmando aquilo que você tem depositado. É na presença de Deus ou é na vida no mundo lá fora? Mas se é na presença de Deus, pode ter certeza que você está firmado no Deus Todo-Poderoso. E quando você está firmado no Deus Todo-Poderoso, as lutas vêm, a batalha vem, mas Deus é contigo. Deus é contigo aonde quer que fores. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra ela é tão poderosa, aleluia, que ela nos ensina a ser um homem sobre a rocha. Vindo na palavra de Deus, glória a Deus, que é firmado ali sobre os alicerces. Se nós levarmos para o dia de hoje, nós vemos o pedreiro trabalhando e ele fazendo aquela casa. Se aquela casa não tiver estrutura, se passar o vento, se passar a tempestade, aquela casa vai cair. Mas se o pedreiro souber fazer a casa, souber fazer estruturada sobre os alicerces tudinho, fazer tudo bonitinho, pode ter certeza, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas Jesus Cristo é com ele. Pode ter certeza que Jesus Cristo é com esta pessoa, porque está praticando a palavra de Deus, está praticando a Escritura Sagrada. Então devemos acreditar no potencial de dizer: Senhor Jesus Cristo, eu acredito em Ti, não acredito no homem, mas eu deposito a minha fé somente em Ti, não é diante do homem, mas sim na Tua presença.
Muitos pregadores do dia de hoje, jovens, já saíram da presença de Deus. Muitos irmãos que estavam na casa do Senhor saíram da casa de Deus porque escutou uma palavra que não agradou o coração, ou talvez ouviu isso ou aquilo que não provém a teus olhos. Você ficou com picuinha e dizia: quer saber, eu vou desistir da igreja. Não, eu quero dizer, a igreja que mais verdadeira precisamos ter no nosso coração é o nosso Jesus Cristo. Se nós temos Jesus Cristo no nosso coração, pode ter certeza que o nosso coração vai firmar nele, vai firmar na rocha, vai firmar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu quero dizer, amado irmão, não afirma em areia, mas afirma na rocha que é Deus. Não se afirma na areia, mas se afirma no Deus Todo-Poderoso. Talvez você está falando, está me criticando, estou me batendo, estou fazendo isso e aquilo, mas Deus está dizendo: eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando. Glória a Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Aleluia. E vimos aqui na palavra que a casa na areia foi grande aquela sua queda, porque não estava firmado na palavra do Senhor. Então esta parábola para o nosso dia de hoje é nós dizermos: somos a casa principal, mais firmada na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, Ele te convida para estar com Ele. Jesus Cristo, Ele te convida para você se firmar mais na rocha. Jesus Cristo te convida para você firmar mais na presença dEle. Jesus Cristo, Ele te chama e diz: pratica a minha palavra, que grandes coisas eu farei contigo. Pratica a minha palavra, que eu vou fazer de você um pregador. Pratica, que eu vou te ajudar. Praticar a palavra não é simplesmente vir aqui pregar, não, mas é sim ter obras lá fora. Praticar a palavra é o irmão olhar para você e dizer: olha, aquele irmão é diferente, olha, que eu vejo naquele irmão é diferente dos outros. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo diz: pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo chegou no nível espiritual de dizer: eu não vivo mais eu, mas eu vivo a vontade do meu Pai, eu vivo a vontade daquele que me chamou, eu vivo a vontade daquele que me chamou para fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. Mas o importante nesta vida é nós exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, nós adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, nós confiar mais no nosso Deus. A palavra do nosso Deus diz para nós depositar a nossa confiança nele, porque pois tudo Ele fará, tudo Deus Ele fará por você. Mas para isso Ele precisa que você acredite, mas para isso Ele precisa que você tenha a perseverança em oração, perseverança em jejum, perseverança na consagração. Se você viver uma vida com Deus, que agrada os olhos dele, Deus não vai deixar você perecer nesta batalha. Nós vimos na palavra de Deus que Deus foi com grandes homens de Deus daquela época. Jesus Cristo, Ele foi com Moisés. Deus, Ele foi, aleluia, com Jacó. Jesus, Ele foi com todos os profetas naquela época. E Jesus Cristo, Ele nunca deixou ele sozinho. Deus, Ele foi com José. José era um homem que tinha sonhos, mas ninguém acreditava nos sonhos dele. Talvez tem pessoas querendo te fazer você virar que nem uma areia. Talvez tem pessoas querendo te tirar da rocha que é Deus. Tem pessoas falando: o que você está fazendo na igreja? Por que você está ali adorando a Deus? Por que você não vem comigo? Eu te mostrarei outro lugar. Mas eu te digo uma coisa: continue perseverando com Deus, continue perseverando na presença dele, pois tudo Ele fará por ti. Glória a Deus. Como a palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer do filho, mas Deus nunca esquece de um filho seu. Jesus, Ele não esquece de você. Jesus, Ele não esquece de mim. Talvez você diga: aleluia, glória a Deus, será que eu estou sozinho? Será que eu estou sozinho nessa batalha? Você não está sozinho. Talvez essa tristeza, essa angústia que está querendo te abalar, falando que você está sozinho, mas você não está. Porque tem um Deus Todo-Poderoso contigo. Ele está contigo nessa batalha. Ele está contigo nesta luta.
Aleluia. Então continue praticando a palavra de Deus. Continue exaltando o nome do nosso Deus. Continue exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Devemos dar louvor e adoração somente para Ele, que Ele é merecedor. Você está aqui hoje porque Jesus Cristo deixou você vir. Talvez tem pessoas nesse momento se infartando, nesse momento talvez que está querendo ter essa oportunidade e não tem. Pensa bem que a oportunidade que Deus te deu para estar aqui para adorar o Deus eterno, para estar aqui para adorar o Deus que te colocou na rocha, para adorar um Deus que está contigo em todo o tempo. Aleluia. O melhor amigo que nós temos é Jesus Cristo. Talvez tenha amigos que você acha que é amigos, mas não são. Talvez você acha que os seus amigos vão te ajudar, mas os seus amigos não vão te ajudar. Talvez você vendo, aleluia, uma história, vou dizer uma história aqui. Talvez uma pessoa que está no mundo e nesse momento ele vai preso. A única pessoa que vai visitar ele é simplesmente a mãe dele. É simplesmente a mãe dele que vai visitar. Aleluia, glória a Deus. Ou talvez uma pessoa que está enferma. A única pessoa que vai visitar é a tua mãe. Talvez a tua mãe vai estar ali, ela não vai dormir porque ela vai cuidar de você. É assim o nosso Deus também, o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus na nossa vida é Ele estar contigo e você não está vendo o que Ele está fazendo contigo, te ajudando, mas Ele está contigo nessa batalha. Ele é a única rocha que você precisa se afirmar. Ele é a única rocha que você precisa estar com Ele. É somente Ele que é a nossa rocha. Aleluia. Talvez essa palavra que eu estou dizendo de uma pessoa ela está vivendo uma vida na areia, uma vida de pecado, uma vida sem Deus, mas quando ela começa a praticar o que está escrito na palavra dele, continua sendo uma casa firmada na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, que nada vai acontecer com você. Aleluia. A palavra de Deus diz também que Jesus Cristo, quando ele estava no barco, ali começou uma grande tempestade, aconteceu uma grande tempestade que enchia o barco, e aquele barco seria enchido ali naquele momento, mas Jesus Cristo ele estava dormindo. Jesus Cristo ele está descansando para te dar a tua resposta, mas Ele está querendo ver o que você tem para com Ele. Ele quer ver a tua atitude na presença dEle. Ele quer ver a tua atitude nas madrugadas. Ele quer ver a sua atitude nas orações. Ele quer ver a sua atitude na palavra. Ele quer ver a sua atitude de dizer: Senhor meu Deus, faça somente a tua vontade. Mas essa palavra, os homens ali ficaram com medo. Então Jesus acordou e disse somente algumas palavras, e o vento acalmou. Talvez tem vento na tua vida que vai acalmar é Jesus Cristo. Tem vento na tua casa que vai acalmar é Jesus na tua vida. É só Ele que vem para te ajudar. Só Ele que vem para ajudar a tua vida. Não tem outro Deus além de ser Ele. Glória a Deus. Por isso precisamos se perseverar na presença dEle. Aleluia. Persevere quando você pode. Persevere porque grande coisa Ele tem para você. Persevere que grandes obras Ele tem para você. Talvez tem pessoas, aqui eu vejo todos cristãos, mas talvez tem pessoas que pensam em desanimar da obra. Não desanime, porque coisas grandes Deus tem para você. Coisas maravilhosas Deus tem para você. O mundo ele é passageiro. O mundo ele é algo que você acha que é bom, mas não é. Tem pessoas que estão lá na areia, estão vivendo uma vida de drogas, de bebidas alcoólicas, vivendo uma vida de mentira, de ilusão. Chega um momento, quando chega na casa dele, ele deita no seu quarto e pensa: meu Deus, que canseira é essa? Que ressaca é essa? Que tristeza é essa que eu estou passando? Mas a única alegria que você deve se apegar é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de toda honra, de toda glória. Ele que está aqui para te ajudar. É Ele que está aqui para te abençoar. É Ele que está aqui para estar contigo. É Ele que vai te abençoar.
Não há outro que vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. E como é bom adorar um Deus que tudo pode. Então vamos colocar nossos pés sobre a rocha, porque é Ele que acalma o vento da tua vida. É Ele que acalma o vento e a tempestade na tua casa. Talvez Deus está liberando bonança para a tua vida e você não vê. Talvez Deus está liberando uma vida espiritual mais perto com Ele e você não vê. Mas a partir de hoje você vai dobrar o teu joelho, vai lembrar dessa pregação e vai dizer: Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor prometeu para mim. Aleluia. Devemos acreditar, devemos crer, devemos ter fé. A palavra dele diz que fé é por ouvir a palavra de Deus. E hoje você está ouvindo, hoje você está tendo mais fé. Amanhã você vai ouvir outro pregador e você vai adquirindo mais fé. Você vai adquirindo mais vida espiritual com Deus. Aí você vai descendo na presença dele. Aí ele vai colocando alegria no teu coração. Aí depois ele coloca o Espírito Santo. Aí está tudo preparado para uma vida renovada, para uma vida abençoada. Porque nós precisamos de se arrepender da onde nós estamos errando. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós devemos viver uma vida. E a palavra dele vai dizer em Mateus no capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes, Mateus no capítulo 8, no versículo 28, onde que Jesus falava aquelas palavras lindas e maravilhosas, parábolas, e os povos se admiravam, porque ele falava com autoridade, ele falava com ousadia, ele falava com muita sabedoria ali, porque Jesus Cristo, ele, onde ele ia, ele demonstrava o amor. Aonde Jesus Cristo ia, ele demonstrava a diferença. Então a palavra dele vai dizer que os escribas ficavam pasmados por olhar aquilo que acontecia, daquele milagre que acontecia, daquela palavra poderosa que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que salva, uma palavra que nos leva para o céu. Aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar honra para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. A cura de um leproso. No capítulo 8 vai dizer que ali tem um homem que está precisando de um milagre, que está com lepra, que está precisando de uma cura, mas Jesus toca nele e dá a cura. Nosso Jesus, ele é tão bom que ele não faz acepção de pessoa. Nós estamos aqui hoje, mas ele não faz acepção de mim nem de você. Jesus Cristo, ele conta contigo. Jesus Cristo, ele olha para você. Jesus Cristo, ele não te abandona. Jesus Cristo, ele está dizendo: eu vou te curar de todas as feridas. Eu vou jogar meu sangue lavado, remido do sangue do Cordeiro, para te curar, para te salvar e para te levar para o céu. Aleluia. Talvez você escutou uma palavra que não agradou teus olhos, mas Jesus Cristo está contigo para dizer: não se esqueça que eu que vou mudar a tua história. Não se esqueça, é eu que vou mudar a tua vida. Não se esqueça que eu que abri o mar vermelho. Não se esqueça que eu que faço você segurar a bênção. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar um Deus que tudo pode. Vamos adorar um Deus que tudo faz. É um Deus que faz alegria em nossos corações. Como é bom adorar um Deus assim. Como é bom adorar um Deus que muda. Como é bom adorar um Deus que faz. Como é bom adorar um Deus que faz milagre. Como é bom estar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece o teu deitar. Jesus conhece o teu levantar. Por isso que hoje você está aqui. Mas você está aqui para dar glória a Ele. Você está aqui para exaltar a Ele, para glorificar a Ele. Oh, aleluia. Como é bom estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Como é bom estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha somente para Jesus Cristo. Olha somente para Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Coloca os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Nós vimos aqui que tudo foi Deus que fez, foi tudo que Deus que faz. Talvez homens podem ter sabedoria, de ter tecnologia, ter isso e aquilo, mas tudo quem pode é Deus, tudo quem pode em nossa vida é Deus. Aleluia. Deposita a tua confiança no Senhor. Deposita a tua confiança no Deus Todo-Poderoso. Deposita a tua confiança nele. Continua orando para aquele que você acha que está perdido. Continue buscando por aquela pessoa. Eu lembro quando a minha mãe chorava de madrugada, ela orava por mim e eu debochava. Minha mãe orava, mas ela orava porque ela sabia que um dia eu viria cristão. Aleluia. É desse jeito que a tua mãe faz também. É desse jeito que a intercessão da oração faz. Tem pessoas orando por você. Tem pessoas orando pela tua casa. Tem pessoas dizendo: Senhor, afirma meu filho na rocha. Afirma meu pai. Eu sei que ele é novo convertido, mas firma, Senhor, porque o único caminho é o Senhor. Aleluia. Então se afirma na presença do Senhor. Se afirma na presença do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Se afirma nele, não é no homem, em Deus. Se você se afirmar na presença de Deus, a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser restaurada, a tua casa vai ser restaurada, o teu sonho vai ser restaurado, a tua vida vai ser restaurada, porque Deus conhece você, Deus conhece o teu caminhar, Deus conhece o teu andar. Aleluia. Namanda candará, pelo candará, namanás, ora proda candará, manda calabra, sebra, riproda candará, manda candarébria, ora proda, ora prona candará, nós. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo que vai mudar a sua vida de viver. Na candará, manda candarébria, nanás. Aleluia. Talvez você está olhando para o homem, mas Jesus Cristo está olhando para você. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele conhece o teu jeito de andar. O Deus conhece tudo em você. A honra e glória não é para o homem, mas Jesus quer te levar para o céu. Jesus Cristo quer te levar para a glória, porque o inferno existe. O inferno é ruim, o inferno é mau, mas Jesus Cristo ele é bom, Ele é fiel, Ele é saudável, Ele é poderoso e Ele é santo para mudar a tua vida. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus é linda. A presença de Deus é fiel. A presença de Deus é verdadeira. Glória a Deus. Deus não vai deixar o justo sequer mendigar o pão. Deus não vai deixar sequer você, aleluia, passar necessidades. Nenhum momento você vai, porque Deus talvez pode deixar, mas vai te provar para algo maiores na tua vida. Aleluia. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Vamos continuar com o nosso Jesus Cristo. Vamos continuar na rocha que é nosso Deus. O nosso Deus, Ele é a rocha inabalável. Aleluia, glória a Deus. Se nós firmamos a nossa fé em Jesus Cristo, pode ter certeza que nós vamos ser um cristão genuíno. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra? Digo amém. Aleluia. Deus é fiel para cumprir a boa obra. Aquele que é fiel, Ele vai cumprir ainda, mesmo que você saia da presença dEle. Ele vai de encontro de você e vai trazer para a presença dEle. Aleluia. Porque Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única salvação. Jesus Cristo, Ele tem que estar na tua boca 24 horas e 48. Ele tem que estar contigo. Aleluia. Jesus Cristo, Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te guarda. O nosso Deus foi na vida de José. José é aquele homem sonhador, mas talvez a fé dele fez ele elevar a chegar ao nível de ser muito abençoado. Deus, Ele está querendo honrar a tua fé. Deus está querendo honrar o que te prometeu na tua vida. Deus está querendo honrar na tua vida. Deus está querendo te ajudar. Mas você talvez fale: eu não dou ouvido, eu não estou na hora de estar assim, aquilo. Aleluia. Mas pensa numa coisa, que quando você ficar mais velho, você vai dizer: meu Deus, eu ouvi a palavra, eu ouvi a pregação, mas não fui para Deus.
Mas Jesus Cristo, Ele conta contigo, porque Ele quer te levar para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer alguns minutos de oração. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. Sim, meu Deus, em nome de Neste momento, meu Pai, eu intercedo, meu Pai, para todos que estão aqui. Senhor, meu Deus, abençoe cada vida, Senhor. Cada pessoa que veio com o propósito de te adorar, com o propósito, meu Pai, de te clamar. Senhor, meu Deus, é abençoando, meu Pai, cada vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, venha repreendendo, meu Pai, todo mal. Venha repreendendo, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que não provém aos teus olhos. Meu Deus, derrama o teu sangue carmesim. Meu Pai amado, abençoe cada vida. Abençoe, meu Pai, cada sonho, meu Pai. Meu Deus, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, vem de encontro, meu Pai, cada vida. Senhor, meu Deus, eu creio, meu Pai, que pessoas, meu Pai, vão testemunhar a bênção. Que pessoas, meu Pai, vão testemunhar, meu Pai, que o Senhor é com ele. Senhor, meu Deus, abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, cada um aqui, meu Deus. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, venha curando, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que precisam, meu Pai, de uma cura. Que precisa, meu Pai, de um milagre. Que precisa, meu Pai, do Senhor. Meu Deus, venha curando, meu Pai. Venha libertando, meu Pai, das drogas. Venha libertando, meu Pai, de todo mal. Venha libertando de todo vício. Em nome de Jesus. Venha libertando, meu Pai amado. Venha abençoando, meu Rei da Glória. Vai ajudando, meu Pai amado. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus, meu Pai, que está com essa igreja. Abençoa, meu Pai, cada vida. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. As palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que merece a